Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Luísa, professora de História, e hoje a nossa aula vai ser sobre expansão marítima europeia, ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna, no século XV. Antes da gente falar sobre a expansão de fato, vamos falar sobre o contexto que a expansão marítima europeia está inserida, né? Vamos contextualizar. No que diz respeito ao campo econômico, a gente precisa entender que está acontecendo a transição do feudalismo para o mercantilismo, né? O feudalismo é aquele sistema econômico baseado na subsistência, em que há a produção daquilo que é necessário para a subsistência dos seres humanos. No mercantilismo, não. No mercantilismo, a gente já tem aquela ideia, né, de acumular riquezas. Então, a gente precisa inserir a expansão marítima dentro desse contexto econômico. Não dá para pensar a expansão marítima sem essa transição, tá certo? Da economia de subsistência para uma economia baseada no acúmulo de metais preciosos. No que diz respeito ao campo político, a gente está tendo a consolidação dos estados nacionais modernos, ou seja, os reis que eram fracos lá na Idade Média, eles estão se tornando reis fortes, reis absolutos, reis que definiram a sua territorialidade e reis que estão precisando se impor, tá certo? Então a gente também precisa entender a expansão marítima como um movimento nesse sentido. No campo cultural, a gente tem o Renascimento Cultural, que foi outra coisa, né, que a gente já estudou também. E esse Renascimento Cultural, pessoal, ele vai ser importantíssimo para impulsionar as grandes navegações. Aqui nessa imagem grandona, a gente tem para vocês, né, seria um nobre empurrando um marinheiro que tem medo do mar para o mar. E o que esse marinheiro ele está imaginando? É sim, né? Escorbuto. É falta de vitamina A? Não me lembro mais. C. C, O que ele está imaginando, gente? Está imaginando que existem monstros no mar, né? Então, realmente, lá na Idade Média, muita gente acreditava que, por exemplo, a Terra ela era plana e que conforme você ia navegando, você caía, né, num precipício e morria. Preciso dizer que a galera da Idade Média tem muito medo da morte, né? Tem tanto medo da morte que por volta do ano 1000, a galera começou a acreditar que o mundo ia acabar e começaram a peregrinar para Jerusalém para tentar redimir os seus pecados, enfim, já que a morte era iminente, né? Eles tentavam redimir os seus pecados para conseguir alcançar os céus. De certa forma. Então, a galera da Idade Média ela tem muito medo da morte e das suas consequências. Então, aqui tem dragões do mar. É só pegar, gente, dar um Google depois, em mapas da Idade Média, de fato tinham sereias, que tinham lendas, que elas encantavam os marinheiros com seus cantos para depois matá-los, né? Então, havia muito medo do mar. Só que a gente já estudou o Renascimento Cultural e a gente viu que o Renascimento foi um movimento burguês, né? Ele foi incentivado pela burguesia. A burguesia ela estava ali. A burguesia foi uma classe comerciante que surge a partir do final da Idade Média. Ela vai promover o renascimento urbano, ela vai promover também o renascimento do comércio, né? Então a burguesia ela está mudando determinadas práticas que tinham sido incorporadas na Idade Média com o feudalismo. Essa burguesia está mudando essas práticas e ela precisa, inclusive, mudar os valores para que ela se consolide quanto classe social. Então, o Renascimento Cultural vai ser um movimento que vai pregar a racionalidade, que vai pregar o empirismo, a experiência. Bom, se a Terra é plana, vamos lá ver, né? Será que é mesmo? Vamos ter essa experiência. Se existe dragão do mar, se é assim, se é assado, vamos lá ver. Então, o Renascimento Cultural ele tem essa pegada, né? Do incentivo cultural necessário para que essas pessoas elas adentrem ao mar. Vai ser só isso? Claro que não, gente. É o que eu estou falando com vocês, né? A expansão marítima, ela não é algo assim, ela não é algo que acontece do nada. Ela é fruto de um contexto político, econômico, social, religioso, cultural, enfim. São várias transformações que estão acontecendo ali que vão fundamentar essa expansão marítima europeia. E também no campo religioso,
dá para a gente inserir a Reforma Protestante lá do século XVI, que nós também já estudamos. A Reforma Protestante, ela vai dividir a cristandade europeia, ou seja, antes toda a Europa Ocidental ela era dominada pela Igreja Católica, mas a partir de 1517 novas doutrinas vão começar a surgir e essas doutrinas elas vão concorrer com a Igreja Católica. A Igreja Católica, que era toda poderosa até então, ela começa a perder fiel, ela começa a perder terra, ela começa a perder poder, ok? Ela deixa de ser tão universal quanto ela era antes, né? Então, a expansão marítima, ela também se insere dentro desse contexto e de expansão da fé católica, da fé cristã. Tá travando, gente? Não, meu celular que tá bancando estranho. Beleza. Bom, os motivos dessas grandes navegações. Vamos lá, gente. As cruzadas, elas vão acontecer ali a partir do século XI, né? E a gente já entendeu que essas cruzadas, elas foram extremamente importantes para a gente entender o renascimento urbano e o renascimento comercial. As cruzadas... Você pegou logo a imagem do meme do Cavaleiro Templário que vai roubar Jerusalém em 2020. Sério? Eu fiz modificações nesse slide, mas esse slide aqui, essa apresentação, essas imagens, elas são antigas, elas são de, sei lá, muito tempo atrás. Deus Vult. Deus Vult. Aí eu, muito precursora de um meme, nem sabia. Então, as cruzadas, gente, foram aquelas expedições militares, né, em que a Igreja Católica e os nobres, eles saem da Europa para retirar a Terra Santa, Jerusalém, do domínio muçulmano. Então, é uma guerra santa, é uma guerra contra o islamismo na realidade, né? Só que as cruzadas, elas vão ser um fator importante, não aconteceu uma ou duas cruzadas, né? Foram 8 cruzadas. Elas serão importantíssimas para que aquelas pessoas da Europa Ocidental tivessem contato com os produtos do Oriente e vendessem esses produtos lá na Europa Ocidental e se iniciasse todo esse processo, né, de ressurgimento do comércio, tá bom? Então, um grande motivo para a gente pensar essa expansão marítima são as especiarias. O que eram as especiarias, gente? Ninguém? Ninguém? Nada? Pimenta, canela, cravo. Puxa. Isso aí, os temperinhos, né? Os temperinhos que eram utilizados para fazer remédio, para fazer perfume, para fazer comida, né? Vai gerar muita guerra, a busca por especiarias vai gerar conflitos, né? E a gente usando sazon hoje em dia. Que vergonha. Mas essas especiarias estavam lá no Oriente, pessoal. E haviam rotas pelo mar Mediterrâneo, e essas rotas, elas eram monopolizadas pelos italianos, sobretudo os italianos das cidades-estados de Gênova e de Veneza, ok? Eles monopolizavam junto dos muçulmanos. Então, os muçulmanos, eles iam lá no Oriente, nas Índias, pegavam as especiarias e levavam as especiarias até o mar Mediterrâneo. E do mar Mediterrâneo para o restante da Europa, quem vendiam eram os italianos. Só que as especiarias eram produtos raros. E se o produto é raro, o produto é caro. Então, outros comerciantes, né, da Europa e até também monarcas querem participar desse comércio de especiarias. Só que não dá para fazer aquele caminho que já era feito pelo mar Mediterrâneo, porque ele estava sendo executado pelos italianos de Gênova e de Veneza. Gente, não existia. É isso aí, Caio.
Não existia um reino chamado Itália naquele momento, tá bom? Eu falei isso acho que semana passada com vocês. A Itália, ela não se forma como Estado-nação naquele momento. A Itália, ela vai continuar fragmentada em cima em cidades-estados. No meio, ali a gente vai ter os estados, né, os territórios da igreja, e embaixo nós vamos ter o reino de Nápoles e da Sicília. Então a Itália, ela está toda fragmentada. Mas existiam cidades-estados de onde hoje é a Itália. Então, Gênova e Veneza, eles que monopolizavam, eram os burgueses daquelas regiões específicas, tá certo? Então, não dava para a galera dos outros territórios usarem o caminho do mar Mediterrâneo, porque ele já era feito, já eram rotas traçadas por esses italianos. E se eles fizessem esses caminhos, ia gerar o quê? Ia gerar uma guerra. Então, era necessário encontrar um caminho alternativo para a busca dessas especiarias lá no Oriente, ok? O Mar Mediterrâneo, galera, ele era o centro do comércio. Ali era o eixo comercial da Europa. Um monte de barquinho navegando o tempo todo, fazendo comércio de um lado para o outro. Só que isso, a partir da expansão marítima europeia, isso vai mudar. Muita gente tem dificuldade de entender o seguinte: professora, então até o século XV, os europeus eles não navegavam, eles não utilizavam barquinhos? Sim, eles navegavam. A gente está falando de uma expansão territorial, tá? Para além daquele continente europeu. A gente está falando de uma expansão marítima capaz de descobrir novos territórios. Descobrir entre muitas aspas, porque a gente sabe que nesses outros territórios, né, já existiam pessoinhas, então os territórios não foram descobertos, beleza? Outro motivo importante, gente, vai ser a conquista de Constantinopla, né? Deixa eu ver se eu arrumo um mapa aqui para vocês. Professor, Oi. a primeira cruzada foi a única que deu certo? Não. Eu tinha até, na semana passada, eu tinha colocado um link, eu tinha copiado um link com um resumo de cada uma das cruzadas para vocês. Quando vocês forem fazer exercícios, eu vou ver se eu encontro esse link, se eu salvei em algum grupo aqui do meu WhatsApp, porque eu costumo fazer isso, né? Eu tenho um grupo que é só meu e aí eu coloco as coisas lá. Mas eu tinha salvado para justamente entregar para vocês. Daqui a pouco eu vejo, tá bom? Aqui, gente. Vamos lá. Aqui a gente tem Constantinopla, certo? Que era o centro daquele Império Bizantino. Beleza? Aqui a gente vai ter a invasão do Império Turco-Otomano nessa região. Ai, caramba. O Império Otomano vai invadir essa região aqui. Então, até os italianos que tinham passagem, que tinham rotas pelo Mar Mediterrâneo para se chegar até lá embaixo o Oriente, né? Eles também vão estar tendo dificuldade de acessar essas rotas. Eita! Travou o negócio aqui, rabiscou tudo. Eles também vão estar tendo dificuldade de utilizar essas rotas porque os islâmicos, os otomanos, eles vão estar dificultando. Então, no final das contas, pessoal, a gente tem, a partir de 1453, até os italianos tentando buscar uma outra rota. Deu para entender isso, gente? Conquista de Constantinopla também se encaixa como um fator que vai motivar a expansão marítima europeia. Vamos voltar lá no slide de... Eu não sei por que eu coloquei efeito no slide. Eu achei que ia ficar legal, mas me atrapalha um pouco. Necessidade de novos mercados também vai ser um fator que vai motivar a expansão marítima europeia. Por quê? Porque quando eu acesso novos territórios, ali eu tenho um novo mercado consumidor para os meus produtos. E além disso, também eu tenho uma fonte para que eu consiga acessar matéria-prima. E naquele momento na Europa, pessoal, estava faltando metais preciosos.
A gente tem uma política econômica chamada de mercantilismo, que visa o acúmulo de riquezas, que visa o acúmulo de metais preciosos. Além disso, a gente tem o retorno da atividade comercial. Então, para fazer essa atividade comercial, a gente precisa de dinheiro. E esse dinheiro, a moeda na Idade Média, ela era moeda de metais preciosos. Só que lá na Europa, esses metais preciosos, eles estavam sendo utilizados há tanto tempo, que eles já estavam em esgotamento. Então, cada vez mais tinha menos metal precioso na moeda. Não sei se vocês já viram em filme, né, que os mercadores, quando estão fazendo comércio com alguém, pegam a moeda e colocam no dente para morder. Vocês já viram isso? É o quê? Para sentir a quantidade de metal precioso que tem naquela moeda. E a quantidade de metal precioso, cada dia era menor. Então, a moeda ela estava ficando desvalorizada. E isso estava causando, né, uma inflação lá na Europa. A falta desses metais preciosos também é um motivo para a gente entender a necessidade de se expandir maritimamente. Por quê? Para você encontrar novas fontes de metais preciosos para fazer a manutenção, inclusive, desse mercantilismo, gente. E a propagação da fé cristã, sobretudo por conta da reforma protestante mesmo, né, gente? Uma das medidas que eu falei com vocês de resposta... Boa noite, Rafael. Uma das medidas que eu falei para vocês de respostas da Igreja Católica, nesse contexto de reforma protestante, foi a criação da Companhia de Jesus, vocês se lembram? A Companhia de Jesus foi a ordem dos jesuítas. E qual foi o papel dos jesuítas na colonização do Brasil? Não só na colonização do Brasil, né, mas também da América Espanhola. Enfim, os jesuítas, eles vão partir para as regiões mais longínquas do mundo para expandir a fé cristã. Aqui no Brasil, na América, em qualquer parte do mundo, eles iam para catequizar os nativos da região, ou seja, para expandir a fé cristã, para conseguir novos fiéis para a Igreja Católica. E isso vai ser possível também graças à expansão marítima europeia, ok? Temos alguma dúvida, gente? Nope. Show. O primeiro país europeu a se lançar no mar vai ser quem? Nosso querido colonizador, nossa querida metrópole, Portugal. Fez um ótimo trabalho. Ótimo trabalho aqui com a gente, né? Só que não. Portugal, gente, vai ser o primeiro país a se lançar ao mar. E por quê? Vou até editar aqui. Um motivo importante. Professor, Diga. pode lembrar a data do início da Reconquista? Era 1000 e alguma coisa ou 1100 e alguma coisa? O início da Guerra de Reconquista? É. Peraí. Acho que eu tenho aqui. Opa. Século... Vai ser no século... Na verdade, vai ser no século XI, junto da... Como é que fala? Das Cruzadas, né? A Guerra de Reconquista, ela vai ser influenciada pelo movimento cruzadista. Então, os ibéricos lá das Astúrias, eles vão ficar meio que incentivados. Tipo, os caras estão indo lá retirar os muçulmanos, né? Da cidade sagrada de Jerusalém, então a gente precisa expulsar esses muçulmanos também da Península Ibérica, tá bom? Voltando aqui, gente. Então, o pioneirismo português, ele vai se dar por conta da tradição da pesca do bacalhau, que os portugueses eles já dominavam, né? Além disso, Portugal também vai ter uma posição privilegiada, uma posição geográfica favorável. Olha aqui, Portugal está de cara para o Oceano Atlântico. Se fosse um país interiorano, isso com certeza dificultaria o expansionismo português. Um fator importantíssimo, eu sempre digo, né, que os dois fatores mais importantes para a gente entender o pioneirismo português são esses dois aqui.
a centralização administrativa precoce e a ausência de guerras. Eu falei, inclusive, sobre a formação do Estado português para vocês umas 2 aulas atrás, né? Portugal, gente, se forma precocemente, se consolida como um Estado centralizado a partir do século XIV com a Revolução de Aves. O que foi a Revolução de Aves? Quem lembra, gente? Quem pegou aí para estudar essa revolução? Foi. É a independência de Portugal com Dom João. Não, Dom João não. Acho que foi, cara. Foi com Dom João I. Portugal já era independente. Portugal já era independente desde 1139. Foi quando o pessoal se vê, né? Que os nobres... Tá falhando um pouco a sua... Pode falar de novo, por favor? Foi o rei, burguesia contra os nobres, um negócio assim, né? Em 1583. Isso, em 1383. 383. Isso, quando o rei ele morre, ele deixa, né, o trono. Ele não tinha um filho homem, ele só tinha uma menina, a Beatriz, e a Beatriz ela era casada com o rei de Leão. Quem assume o trono é a Dona Leonor, que era a esposa. E aí a gente tem uma questão, porque a Dona Leonor, ela junto da nobreza, ela é partidária de que Portugal fosse anexado pelo Reino de Leão. Já a burguesia não queria que Portugal fosse anexado ao Reino de Leão, né? A burguesia, ela queria que o herdeiro do trono fosse o irmão bastardo do rei, que vai ser o Dom João I, né? O mestre de Avis. Então, gente, a Revolução de Avis vai vir depois de uma guerra civil entre a burguesia e a nobreza, só que essa revolução ela vai consolidar o Estado centralizado de Portugal e, além disso, ela vai também desempenhar uma aliança entre a burguesia e entre o rei, que vão estar unidos para empreender aí essa busca, né, essa expansão marítima. Tá bom? Inclusive, a própria nobreza portuguesa ela vai ser alterada depois da Revolução de Aves, de Avis, enfim, não importa. Depois dessa revolução, a nobreza, a aristocracia agrária, ela vai ser praticamente trocada por uma aristocracia aburguesada, né? Por uma aristocracia voltada para o comércio, tá bom? Então, esse é um fator importante também. A centralização administrativa precoce. Portugal foi o primeiro país. Gente, o meu avô, ele é muito escandaloso para espirrar, desculpa. Foi o primeiro país a centralizar a sua administração, então faz sentido que tenha sido o primeiro país a se lançar ao mar. E a ausência de guerras também, né, gente? A Guerra de Reconquista ali em Portugal já tinha acabado desde o século XIII. Desde o século XIII que Portugal já tinha fechado o seu territóriozinho aqui. Enquanto que do lado, né, os reinos ibéricos ao lado de Portugal ainda estavam ali em guerra com os muçulmanos para expulsá-los. E o último reduto muçulmano só vai cair em 1492, depois da união do Reino de Aragão, desculpa, com o Reino de Castela, beleza? Então, a ausência de guerras é um fator importante também. Opa. Temos dúvidas? Inovações tecnológicas também. Arma biológica aí. Oi? Uma arma biológica em casa. Ai. Não, assim, tá baixo, tá? Tá baixo. Ele poderia espirrar mais alto se ele quisesse, ele tem esse potencial. Inovações tecnológicas. Ian, eu nunca vi, não.
Inovações tecnológicas, gente. Bússola, astrolábio, caravela. A bússola não vai ser uma invenção dos portugueses, o astrolábio também não. Roubaram tudo. É tudo lá do Oriente, né? A bússola foi uma invenção chinesa, porém a caravela foi uma invenção portuguesa. Caravela vai ser um barquinho muito interessante, porque a caravela vai ser um barco que vai conseguir utilizar o vento a seu favor, independente de para onde ele esteja ventando. Né? Ele vai conseguir pegar, o vento está ventando para a direita, tu vai conseguir ir para a esquerda se você quiser. Então, a caravela, a tecnologia da caravela vai ser importante também para que eles empreendessem ali a navegação. Ok? E a escola de Sagres, que ficou tampada aqui por essa imagem. Descartar. A escola de Sagres, pessoal, ela foi uma escola que vai desenvolver a navegação. Ela vai educar navegadores, ela vai melhorar a cartografia também, né? Sem cartografia, como é que tu faz expansão marítima? Fica difícil. Então, a escola de Sagres, ela vai ser também importante para o pioneirismo português. Todos esses fatores aqui vão fazer com que Portugal fosse o primeiro país a se lançar ao mar. Somente Portugal reunia as condições necessárias para executar esse grande empreendimento. E aí Portugal começa as suas grandes navegações. Quando começa as grandes navegações, diga. Professora, eu tenho uma dúvida. É que no pioneirismo para o Portugal ir, as navegações deles, falavam que a bússola também foi um fator. Eu quero saber se a bússola foi feita em Sagres, porque tem essa dúvida, já que eles faziam a cartografia. Não? Não, a bússola, ela era um equipamento chinês. Tá bom? E como é que a bússola vai entrar, né, em contato com os portugueses? Graças ao quê? As cruzadas. As cruzadas, tá vendo como é que as cruzadas foram muito importantes, gente, para as modificações que vêm ali a partir da Idade Moderna, né? As cruzadas é que vai começar, inclusive, a fazer com que o feudalismo declinasse a partir do século XI. Lembra, no slide que eu mandei para vocês, de Idade Média, tem um gráfico, né, que eu mostro a ascensão do feudalismo e o declínio do feudalismo. É justamente ali no século XI, com o início das cruzadas. As cruzadas foram muito importantes para começar a criar as condições necessárias para o que vem na Idade Moderna. Então, a primeira conquista dos portugueses, pessoal, foi em Ceuta. Oi. Para você ver, desde o início do século, a China tá monopolizando o mercado de consumo. Desde o início está escrito ali, Made in China. Tá ali. Até a bússola, né? E lá na Idade Média, como é que pode? Aí, na moral, Caio, você não é normal. É de família, não se preocupa não. Ai, eu morro de rir, Érica. Quinta-feira é o dia que eu morro de rir. O anacronismo agora foi sensacional. Gente, a primeira conquista dos portugueses foi ali no norte da África, em Ceuta. E ali, a partir daquela conquista, eles vão começar a fazer o périplo africano. Vamos para essa imagem aqui. Então, eles saem de Portugal e começam a conquista aqui do norte da África por Ceuta. Qual que é a intenção? Eles querem chegar até o Oriente, eles querem chegar até Calicut, até aqui a Índia, né? Então, eles querem simplesmente fazer nada mais, nada menos que contornar o continente africano. Aí vocês vão perguntar, professora, tá de sacanagem que eles querem contornar esse negócio enorme aqui. Eles sabiam que esse continente ele tinha esse tamanhão todo? Não, não sabiam. Eles só conheciam o norte da África até o Cabo Bojador, ok? Então, quando o Julianes vira no Cabo Bojador, que ele vê que tem mais terra, ele fala assim, meu irmão, ferrou. Então, eles não sabiam. Mas aí você está pensando, poxa, que triste, né? Então, pô, brincadeira, eles acharam que ia chegar rapidinho, que eu consegui ganhar muito dinheiro rapidinho, e vão ficar de mãos abanando? Claro que não. Eles vão fazer o périplo africano. Deixa eu colocar uma canetinha aqui. Professora. Oi.
Eu tô reparando que tem 3 rotas diferentes com o mesmo objetivo de chegar na Índia. Uma que bate no Brasil, aquela vermelhinha que bate no Cabo das Tormentas, e mais uma que chega lá efetivamente a primeira. Era Isso aí. uma. Eles estavam, tipo assim, ajustando a latitude para tentar chegar lá? Não. Não, vou explicar já já o que são essas viagens, tá? Já já. Vamos falar primeiro de périplo africano. Eles querem sair de Portugal, vão fazer isso aqui, ó. Só que nesse caminho, gente, eles vão explorando o litoral africano. Eles vão dominando essas áreas, certo? E vão explorando. O que eles vão explorando daqui? Pessoas, diamante, ouro, marfim, né? Pimenta, também eles vão retirar dessa região. Então, ao longo de todo esse percurso, e olha só, a conquista de Ceuta é em 1415. O objetivo era chegar onde mesmo? Nas Índias, certo? Sabe quando que eles chegam até as Índias? 1498. Quem chegou primeiro, gente? Quem sabe? Vasco da Gama? Vasco da Gama. Vasco da Gama, primeiríssimo lugar. Temos algum vascaíno aí? Não? Cri, 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 Ah. cri, cri. Moral só porque achou o Sazon. Não tem nenhum vascaíno aí, cara. Não é possível. Os Mano, vascaínos hoje. não rola uma história de que Vasco da Gama já tinha morrido quando eles chegaram lá? Nunca ouvi essa história, não. E O não, plot twist da Terra porque plana. depois o Vasco da Gama ele se torna vice-rei das Índias. É a clássica piada. Oi. Um momentinho, gente. Só um. Olha, vice em tudo, né, cara? O Vasco. A clássica Não, piada, o Vasco né? da O Vasco é Gama- o primeiro a chegar. A Gama Mas morreu antes de vira chegar. vice-rei das Levou o Índias. campeonato, perdeu antes de chegar. Olha só, gente, é o seguinte, só pode zoar o Vasco vascaíno, entendeu? A regra é clara. Tá bom. Não vou falar muito não, porque eu tô até feliz que o Vasco não tá jogando ultimamente. Nenhum tá Vamos lá. jogando. Meu time já tá perto de 90 dias sem perder. Já tá muito bom. Né? Fazia tempo que isso não acontecia. Então, É o gente, eles Náutico vão tá fazendo. assim. Vão fazendo o périplo africano, eles saem, eles começam nessa expansão em 1415 com o objetivo de chegar nas Índias e só chegam em 1498. É a mesma expedição? Não, não é a mesma expedição, senão eles chegariam mortos já, né, aqui nas Índias, ok? Por enquanto, eles estão fazendo essa exploração sistemática do continente africano. Temos alguma dúvida até então? Esse caminho Aqui tem- verdinho aí, conseguiu? Eles conseguiram fazer esse caminho verdinho? Sim. Olha só. Ué, o que aconteceu? Não tá indo. Foi. Aqui, gente, as principais navegações dos portugueses. Ceuta, 1415, Ilha da Madeira, depois Arquipélago de Açores, Cabo Bojador. Lembra que eu falei que eles só conheciam até o Cabo Bojador? Então, depois eles conhecem o restante do continente, né? Em 1488, a gente tem a chegada ao Cabo das Tormentas. O Bartolomeu Dias, o navegador Bartolomeu Dias, ele consegue, né, depois de pegar uma puta de uma tempestade, consegue ali virar o Cabo das Tormentas e ele, na verdade, apelida de Cabo das Tormentas, mas o Dom João II, rei de Portugal, ele vai dizer que esse nome ele traz mau agouro e, enfim, não vai gostar muito não, e ele vai transformar, né, renomear de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Inclusive, caiu uma vez na prova da UERJ, na discursiva, do porquê. Por que ele iria renomear o Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança? Gente, dá uma olhadinha no mapa. Por que será? Porque ele está com esperança de chegar até aqui. Porque ele conseguiu
finalmente chegar ao final do continente africano e agora é só partir para cá, né? Só vai levar mais 10 anos para isso acontecer. Igual quando chamam bandidos de vítima da sociedade, não entendi, gente. Ô, professora, Termo Oi. técnico. a Espanha começou a navegação nesse período ou foi mais pra frente? A Espanha, ela vai começar a navegar em 1492. Então ela não estava nessa briga junto com Portugal. Não, eles não vão brigar pelo mesmo caminho. Também vou explicar isso já já, tá bom? Então a gente tem aqui essa linha vermelha, a gente é a navegação do Bartolomeu Dias, chegando ao Cabo das Tormentas e virando e vindo embora. Depois a gente vai ter a navegação do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, ele vai conseguir chegar até as Índias, até Calicut. Isso quando? 1498. 2 anos depois, o rei de Portugal, ele vai chamar o Pedro Álvares Cabral e vai falar assim: Pedrão, seguinte, me faz favor, volta lá em Calicut e eu quero que você restabeleça o comércio das especiarias. Ah, e gente, quando o Vasco da Gama chegou lá nas Índias, né? Ele retorna com um lucro 60 vezes superior ao custo da viagem. Então, realmente, era muito lucrativo, ok? Por mais que fosse um caminho longo, era muito lucrativo. E aí, o que vai acontecer, gente? O Pedro Álvares Cabral, ele vai ser, né? O rei de Portugal vai pedir que ele refaça o caminho do Vasco da Gama, só que o rei de Portugal, e isso já é quando? Isso já é 1500, beleza? 2 anos depois. O rei de Portugal, dizem aí, né, os historiadores acreditam, que o rei de Portugal ele já sabia que existiam terras nessa região aqui do Atlântico Sul e que ele vai dizer para o Pedro o seguinte: olha, Pedro, chega mais para o oeste, vai mais para o oeste, e aí, se você encontrar alguma faixa de terra ali, você toma posse em meu nome. E foi isso que o Pedro fez. O que vai ser dito na carta que o Pedro Vaz de Caminha vai escrever para o rei de Portugal? Ele vai dizer que eles pegaram uma tempestade no Oceano Atlântico e que, acidentalmente, eles descobriram o Brasil, ok? Eles chegaram em Porto Seguro, avistaram o Monte Pascoal, né, que eles vão dar esse nome por conta da Semana da Páscoa, enfim. Mas hoje os historiadores eles não acreditam muito nessa tese de que foi uma descoberta acidental, gente. Até porque os espanhóis eles já tinham descoberto, entre aspas também, né, a América em 1492. Então já havia boatos de que tinha terras para cá sim, e o rei de Portugal estava muito interessado em tomar posse dessas terras para que não ocorresse o risco de que a Espanha dominasse aquele território, por mais que também já tivessem estabelecido o Tratado de Tordesilhas, que a gente vai ver agora. O Tratado de Tordesilhas, ele foi estabelecido não é aqui, é outra imagem. Professora. É aqui. Oi. Só uma dúvida. Como assim restabelecer o comércio com as Índias? Tipo assim, só refazer a rota até chegar para poder ter um pouco de lucro de novo? Ou isso, o comércio para pegar mais especiaria, e levar de volta de volta não, né? E levar essas especiarias para a Europa para serem vendidas, para eles lucrarem novamente. Entendeu? Entendi. Aqui, gente, Tratado de Tordesilhas. Mas antes de falar do Tratado de Tordesilhas, tem que falar da navegação espanhola. Vamos falar da navegação espanhola rapidinho. Os espanhóis vão ser os segundos a se lançarem ao mar. Então, nós podemos dizer que os países da Península Ibérica foram os pioneiros na expansão marítima. Primeiro Portugal, depois a Espanha. A Espanha, ela vai finalmente consolidar o Estado Nacional Espanhol em 1492, quando eles expulsam os últimos muçulmanos ali do reduto de Granada, né? E aí, beleza, finalizou a Guerra de Reconquista. Só que os espanhóis, eles também querem chegar até as Índias. Eles também querem lucrar com as especiarias.
Só que os espanhóis não podem fazer o caminho pelo mar Mediterrâneo, não pode fazer o caminho que já estava sendo feito por Portugal, que era fazendo ali o périplo africano, né? Então eles tinham que achar um caminho alternativo, ainda mais alternativo. E aí vem um navegador genovês, ele não era espanhol, ok? Ele era italiano, ele era de Gênova, o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo vai chegar para os reis da Espanha, né, para Isabel e para o Fernando, e vai falar assim: olha, eu tenho um novo caminho para apresentar para vocês. E esse meu novo caminho, ele consiste em navegar para o oeste, para cá, em direção à América, certo? Para o oeste. E qual que é o propósito dele? Ele era um cara que estava muito influenciado pelo movimento do Renascimento Cultural, e ele vai dizer assim: olha, eu não tenho muita certeza não, mas eu acho que a Terra ela não é plana, eu estou achando que a Terra ela é redonda. Né? E se é dessa forma, se a gente navegar para o oeste, a gente vai dar a volta ao mundo e vai conseguir chegar no ponto que a gente quer, que é o Oriente. E assim ele vai conseguir um dinheiro aí da coroa portuguesa, a coroa portuguesa, olha, a coroa espanhola que vai financiar essa expedição marítima espanhola, e ele vai rumar para o oeste. Só que ele não contava, pessoal, com este território aqui. Ele não contava com a América a oeste. Então ele chega até aqui, ó, a ilha de São Domingos, né? Atual Haiti, antiga ilha de Guanani, em 1492. Quando ele chega, ele acha que chegou onde? Ele acha que chegou nas Índias. Por que os nossos nativos se chamam índios? Justamente por conta do fato do Cristóvão Colombo achar que tivesse chegado às Índias. E ó, ele vai morrer sem saber que tinha descoberto um novo território, um novo continente. Quem vai ficar aí com as glórias vai ser quem? Américo Vespúcio. Tanto que ele vai nomear o nosso continente, tá ok? Navegações espanholas, pessoal. Cristóvão Colombo ele vai descobrir a América em 1492, ali na América Central, né, no Caribe. A gente vai ter o Vasco Nunes Balboa. Ele vai descobrir o Oceano Pacífico pelo lado oeste. Ele vai atravessar o Panamá e vai chegar ao Mar del Sur, que era o antigo nome do Oceano Pacífico. Isso em 1513. Olha o que ele vai fazer. Vai existir uma pequena faixa de terra que separava o Caribe, né, do Oceano Pacífico, e ele vai atravessar isso daqui, tomando posse do Oceano Pacífico em 1513, tá certo? E a gente vai ter o Fernão de Magalhães, que vai executar a primeira circunnavegação do mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai dar a primeira volta ao mundo que se tem notícia, de 1519 a 1522. Aqui ele vai sair da Espanha, vai vir para cá, vai dar uma passeada pelo litoral brasileiro, vai dar a volta ao mundo, saindo aqui no Oceano Pacífico, Oceano Índico e voltando para a Espanha. Diga. Morreu muita gente nesse caminho, né? Ah, sim, gente, porque assim, a gente fala dos perigos imaginativos que os marinheiros, enfim, os medievais tinham medo, né? Eles tinham medo de dragão, eles tinham medo de sereia, eles tinham medo de terra plana, mas tinham medos reais. Mas tinham medos reais, né? Que era o quê? Que era a doença. Vocês mesmos falaram aqui, a doença de falta de vitamina C. Como é que é o nome? Escorbuto, não é isso? Escorbuto. Cadê? Escorbuto. Então, tinha também tempestades, tinha tubarão, enfim, coisas desse tipo, né? Tinham perigos reais no mar. Então, muita gente, com certeza, morreu para executar essas primeiras navegações. Tá certo? Aí, ok, tudo bem, tudo lindo. A partir de 1492 a gente tem um problema. Porque a gente tem dois países navegando. A gente tem Portugal e Espanha.
E naquela época, quando você chegava num território, né, não tinha possibilidade de você pegar o seu celular e fazer um check-in. Cheguei em Porto Seguro. Estou no Brasil. Não tinha como você fazer check-in. Como é que o espanhol vai saber se você chegou lá primeiro ou não? Fica complicado. Então, prevendo um conflito por conta de território, esses tronos ibéricos, eles vão estabelecer acordos, tratados, para dividir, de fato, o mundo a ser descoberto entre eles. O primeiro acordo vai se chamar Bula Intercoeteira. Eu vou escrever aqui para vocês. E ela é de 1493. Essa bula ela vai ser proposta pelo Papa Alexandre VII, um Papa espanhol, e ele vai pegar como referência a ilha de Cabo Verde e vai traçar 100 léguas, vai traçar um meridiano a 100 léguas dessa ilha de Cabo Verde. Vai andar para oeste, tá bom? Cabo Verde está aqui. Essa é a referência. Vamos andar para oeste 100 léguas e vamos traçar um meridiano. O que é um meridiano? É uma linha imaginária. Traçou. Os territórios a oeste deveriam ficar com a Espanha e os territórios a leste deveriam ficar com Portugal, beleza? Os portugueses não vão concordar com isso. Os portugueses eles vão pressionar para que um novo acordo fosse estabelecido. E aí, diante dessa pressão, a bula intercoeteira ela é extinta e vai passar a valer, a partir de 1494, o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas pega como referência Cabo Verde. Gente, às vezes pode aparecer Açores, tá bom? É porque os dois estão na mesma... Como é que é? Aqui é latitude e longitude? Quem sabe me explicar isso? Aí é longitude. Érica, que é professora de geografia, longitude assim, né? É. Latitude assim. 70 graus. Isso, então. 90 graus. Eles estão na mesma latitude. E aí, por isso que pode aparecer tanto Açores como Cabo Verde, tá bom? Arquipélago de Açores como Cabo Verde. Mas geralmente cai Cabo Verde nos livros, né? Do Cotrim, do Cochiba também, tá Cabo Verde, enfim. Eu só vi, na verdade, Açores em alguns locais específicos. Pega como referência essa ilha, ao invés de andar 100 léguas, vai andar quanto? 370. E vai traçar um meridiano, que vai ser o meridiano de Tordesilhas. E aí, o lado oeste seria domínio da Espanha e o lado leste seriam domínios de Portugal, beleza? Portugal fica com essa farpelazinha aqui, só, né? Com essa pontinha aqui, mas Portugal depois vai conseguir pegar uma boa parte do território que seria da América Espanhola, da Espanha, aliás, do Império Espanhol. Temos dúvidas? Esse tratado aqui, gente, de Alcaçovas, né? Foi um tratado porque foi o seguinte, o rei de Castela, ele vai morrer. E a Isabel de Castela, ela vai querer o trono. Ela era irmã desse rei de Castela. E esse rei, ele tinha uma filha, a Joana. E a Joana também queria o trono de Castela. E aí elas vão brigar pelo trono. Só que Portugal vai entrar no meio, porque a Joana, que era filha do rei que morreu, de Castela, ela era casada com o rei de Portugal. E aí Portugal também vai querer o reino de Castela. O rei de Portugal, né, ele vai ajudar ali a Joana a tentar restabelecer aquela herança dela, aquele trono. Só que no final das contas, quem vai vencer vai ser a Isabel, ok? Tanto que ela vira ali rainha, né, de Castela, enfim. E aí o tratado diz o seguinte: Portugal não vai tentar pegar de novo o reino de Castela e Castela não vai tentar pegar de novo o reino de Portugal, ok? Esse foi o Tratado de Alcaçovas em 1479. Só para a gente relembrar, gente, as características do mercantilismo.
Metalismo. Metalismo, quem vai defender é Portugal e Espanha. Quem lembra o que era metalismo? Acúmulo de metais metais preciosos. preciosos. Isso aí. Acumular metais preciosos dentro das suas fronteiras. Era isso que significava um bom desempenho econômico. Não para Inglaterra. Entretanto, oi? Não para Não para Inglaterra. Inglaterra, exatamente. A Inglaterra, ela não vai pensar dessa forma. Por quê, gente? O que será que vai fazer com que a Inglaterra não pense desse jeito? Porque ela pensava na ideia do comércio, entendeu? Da grana vindo do comércio. Ela já queria roubar esse dinheiro aí muito antes deles pensarem em ter. Isso aí. Mas quais são as condições que a Inglaterra não vai ter? Eu ia falar, né? Vai ter, mas não vai ter, que vai fazer com que ela pense desse jeito e não que ela pense como a Espanha, principalmente a Espanha. Porque ela não tem muita matéria-prima. Para extrair essas riquezas, né? Porque ela não tem acesso à matéria-prima. Por quê? Porque ela tem poucos territórios coloniais, né? Portugal, no caso Portugal, só vai ter acesso a ouro mesmo no Brasil a partir do século XVIII. Então, o metalismo, naquele primeiro momento, é mais a Espanha mesmo. É a Espanha que está com essa ideia. Por quê? Desde o início do século XVI, que a Espanha está retirando um montante expressivo de metais preciosos da América Espanhola. Caramba, então, a Espanha que vai defender. Oi? Na América do Sul era só prata. Exatamente, exatamente. Ali no território das minas do Potosí, né? Ali tinha muito metal precioso mesmo. Mas a Inglaterra ela não vai ter essa possibilidade. Então, o que a Inglaterra vai idealizar? Ela vai idealizar uma balança comercial favorável. Aquela ideia de você exportar mais do que importar. Porque se você exporta, se você está desenvolvendo as suas manufaturas e você está vendendo os seus manufaturados, você está ganhando aquele dinheiro que a galera está só colocando no bolso. A galera lá de Portugal e Espanha está tirando um monte de dinheiro da América. Só que eles não estão investindo em quê? Em manufaturas. Eles vão ficar dependentes das manufaturas da Inglaterra. E isso vai gerar uma consequência bacana para a Inglaterra no século XVIII, que a gente vai ver já já. Professora, Outra. Oi. eu tenho uma dúvida. A Inglaterra não tinha acesso a muitas matérias-primas. Como que ela conseguiu articular para conseguir as matérias-primas de Portugal, da Espanha, ou quem quer que seja? Comprando deles. Ela comprava mesmo? Sim. Tá. Comprava e depois vendia para eles mesmos, no caso. Muito bom, vendia pelo dobro. Entendi. Tá bom, obrigado. Inteligência, rapaz. E assim, inteligência. Inglaterra e está assim, a partir do século XIX, a Inglaterra ela vai começar também, né, a ter possessões, pirataria também. A Inglaterra, a partir do século XIX, vai começar a ser imperialista e vai começar a colonizar a África e a Ásia, né? Eles vão partilhar a África e a Ásia, as nações industrializadas da Europa no XIX. Isso quer dizer que muita matéria-prima das indústrias europeias vão ser retiradas desses locais deles mesmos, tá bom? Fora isso, gente, existiu o comércio, porque, por exemplo, o que era produzido no Brasil, a matéria-prima que era produzida no Brasil, visava o quê? Visava o mercado consumidor externo. Vocês concordam comigo? Sim. Ou não? Sim, visava o mercado consumidor externo, né? Então, esse mercado consumidor externo era só Portugal? Não. Portugal revendiam esses produtos para os outros territórios da Europa. Então, sim, eles compravam essa matéria-prima. Aqui, inclusive, tem duas imagens aqui que eu acho que retrata bem isso que a gente está falando, né? Aqui a gente tem o Brasil aprisionado, acorrentado a quem? Ao rei de Portugal. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que tudo, e aqui o Brasil, não sei se vocês repararam, ele tem um formato de galinha, e aqui embaixo está botando ovos de ouro. Ou seja, tudo que era produzido pelo Brasil estava preso a quem? A Portugal. O nome disso é exclusivo comercial, pacto colonial. O Brasil ele é submisso à metrópole. Aqui outra imagem. A colônia ela produz a matéria-prima.
A metrópole, ela desenvolve essa matéria-prima, ou então ela vende para um terceiro que vai desenvolver, que vai trabalhar essa matéria-prima, e essa matéria-prima, esse produto, né? Ele vai ser vendido para a metrópole e depois a metrópole vai vender para a colônia. Deu para entender essa relação aqui, galera? Professora, Oi. para mim o Brasil é o exemplo mais confuso de colônia, porque vendo a insurreição pernambucana, você consegue entender que, tipo assim, eles estavam a favor, tipo assim, os donos de terra lá, os portugueses lá, ficaram a favor dos holandeses quando eles chegaram para poder dar o dinheiro, e quando tiveram que pagar, expulsou todo mundo. Né? Caraca, cara. É confuso isso demais, aí. cara. Confuso? Ah, que isso, acho tão gostosinho. É gostosinho, só que Mas o Brasil... Mas é assim, é um pouco contraditório, na verdade, né? Na verdade, não é contraditório, porque eles estão ali guiados pelos seus interesses. A colônia, a metrópole portuguesa, ferrava eles pra caramba. Quando eles perceberam que o domínio holandês ele era um pouco melhorzinho, eles gostaram, se aliaram. Mas depois, aquele domínio holandês já não estava sendo mais tão legal assim, né? Eles começaram a praticar uma opressão. Eles já começaram a não ser mais tolerantes com a religião, aumentaram, na verdade, cobram aqueles empréstimos, né, que havia sido concedido pelo Nassau, então já não era mais interessante para eles. E aí eles lutam para expulsar esses holandeses mesmo. Tá? Vocês entenderam aqui, gente? Oi. A Letícia comentou, acho que a Letícia comentou sobre pirataria. Qual era o nome que davam para os piratas? Que tinha um nome que eu não lembro. Corsário? Nessa época. Corsário. Corsário. Gente, outra característica vai ser o protecionismo alfandegário. Ou tem o protecionismo alfandegário, né, que é aquele que você aumenta os impostos, as tarifas alfandegárias para proteger o seu mercado nacional. E tem também o protecionismo que é o seguinte, e acontecia naquela época e acontece. Você não vai exportar para o seu concorrente a matéria-prima que ele necessita. Entende? No caso de Portugal, não vai ter muito isso, porque os portugueses eles não vão desenvolver praticamente manufaturas. Então, eles não vão ter essa questão da concorrência com a manufatura de outro lugar. Deu para entender? Mas depois, principalmente a partir do século XIX, né, a gente vai ter a Inglaterra não vendendo matéria-prima para a França, para outros territórios, para que eles não conseguissem desenvolver os mesmos produtos, para que eles não concorressem, tá bom? Então, essas daqui são as características básicas do mercantilismo que a gente já tinha visto, acho que na semana passada. Diga. Lá na primeira Revolução Industrial, a Inglaterra, as colônias que a Inglaterra possuía, elas tinham mais minerais, certo? Por isso que ela tinha mais ferro e tudo mais assim? Ou não tem nada a ver com uma coisa com a outra? Não. A própria Inglaterra, ela tinha um território rico em ferro. Ah, entendi. Era da própria Inglaterra. Tá? Consequências das navegações europeias. Houve uma revolução comercial. Vocês concordam comigo, gente, que houve uma revolução comercial? A forma como o comércio ele era feito foi totalmente revolucionado. Cara, antes você comprava, sei lá, você plantava uma batata e aí você vendia sua batata para o seu vizinho. Agora, meu irmão, estão plantando cana-de-açúcar no Brasil e estão vendendo essa cana-de-açúcar lá na China. Não, mentira. Mas lá na Inglaterra, lá na Europa. Entendeu? Então, houve uma revolução comercial. Agora, não existe mais um pequeno mercado consumidor, existe um mercado mundial para ser abastecido e para também você pegar ali matéria-prima, para você conseguir essas matérias-primas. Acúmulo de capital. Gente? Será que foi uma consequência das grandes navegações? Bastante. O acúmulo de capitais? Com certeza. Crescimento do tráfico de escravos? Com certeza. Né? A quantidade de pessoas desterradas, de escravos que vão sair da África para vir trabalhar aqui no Brasil, inclusive, né? O Brasil vai ser o território da América que mais vai receber escravos. Né? Toda a América vai ser escravocrata no período colonial, durante a Idade Moderna, diga.
Alguém me chamou? Eu. Ou eu tô E doida? o Brasil vai ser o último país a terminar com a escravidão. Isso aí, foi o último país a abolir a escravidão em 1888. Houve o fortalecimento econômico da burguesia, claro, a burguesia ela vai lucrar pra caramba. Gente, o colonialismo ele vai empreender monopólios, né? O que é o monopólio? Sei lá, vai ser criada uma companhia de comércio, a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. E somente aquela companhia que pode comercializar com o Estado do Maranhão. E aquela companhia, ela tem acionistas que são de qual classe? Da burguesia. Então, a burguesia ela tem todo o lucro do Estado do Maranhão. O monopólio vai ser também uma característica presente aí do mercantilismo, né? E aquele Estado também interventor. Não esqueçam disso, tá? O Estado no mercantilismo ele vai intervir na economia. Então, a gente vai ter um... Oi? Revolta de Beckmann. Isso aí, isso aí. A gente vai ter um fortalecimento econômico da burguesia. Vamos ter acesso a novas fontes de metais preciosos. E, cara, esse acesso a novas fontes de metais preciosos não vai conseguir conter o processo inflacionário da Europa, não. Porque antes o processo inflacionário, né, a desvalorização da moeda se dava por conta da questão de você não ter tanto metal precioso assim dentro daquela moeda. Só que os preços na Europa, eles vão continuar crescendo depois da introdução dessas novas fontes de metais preciosos, porque agora está chegando na Europa um monte de ouro, um monte de prata, então é meio que esperado que os produtos eles aumentem de preço mesmo, né? É só a gente pensar no caso do Brasil. No Brasil, durante a época da mineração, no século XVIII, a gente vai ter lá em Minas Gerais, na região mineradora, preços abusivos, né? Um aumento de preço muito expressivo na região mineradora, coisa que não acontecia nas outras regiões. Oi? A casa de fundição dando um monte um monte de imposto também. Tem isso também, né? Mas tem o fato de que ali na região mineradora estava sendo explorado o quê? Ouro. Então houve um aumento. O comerciante que está vendendo, sei lá, gado, que está vendendo uns troços ali para a região mineradora, ele sabe que está sendo explorado ouro, então ele vai cobrar mais caro mesmo, tá? Então esse acesso a novas fontes de metais preciosos vai fazer com que os preços aumentem lá na Europa. Vai haver a consolidação de práticas econômicas mercantilistas. Consolidação de práticas econômicas mercantilistas. O mercantilismo, ele está começando, ele está engatinhando ali no início da Era Moderna, né? E ali, com a expansão marítima, a gente vai ter a consolidação dessas práticas. Por quê? Porque o mercantilismo, ele visa o acúmulo de metais preciosos, coisa que essa expansão marítima, ela vai garantir. Houve o aumento do consumo de produtos extra-europeus, como as especiarias, ou seja, produtos que não eram tipicamente da Europa. Sim, estamos acessando novos mercados. Houve um processo inflacionário, aí o que eu falei para vocês, né? Houve um processo inflacionário derivado do afluxo de metais preciosos americanos. Está saindo um monte de metal precioso da América e isso vai fazer com que os preços aumentem lá na Europa. Houve também a submissão aos interesses mercantilistas dos Estados europeus. Submissão aos interesses mercantilistas dos Estados europeus. Sim, esses novos territórios, e aqui eu completo, né? Eles são incorporados às práticas econômicas ditadas pelos europeus. Então, os índiozinhos que viviam aqui felizes da vida, né? Plantando sua mandioca, caçando, depois do trabalho, andando pelado, gente, andando pelado, olha, nadando pelado, olha isso. Aí ficava na rede depois do trabalho, descansando, né? Pois é, acabou isso. Acabou a felicidade do índiozinho, agora ele está dentro da lógica mercantilista europeia. Vai ter a posse, vai ter a perda da posse da terra e de outros bens materiais pelas populações, por parte, né, das populações nativas, com certeza. Porque o rei de Portugal ele vai chegar aqui no Brasil e ele vai tomar posse da terra para ele, para o reino dele. E a população que já existia aqui, simplesmente eles vão perder a posse dessa terra. Enfim, nem vou tocar nessa questão polêmica pra caramba nos dias de hoje. Deixa pra lá. E a Revolução Industrial no século XVIII, gente, vai ser uma consequência
da expansão marítima europeia. Porque a Revolução Industrial ela acontece onde? Ela acontece na Inglaterra. E a Inglaterra ela vai conseguir o capital necessário para desenvolver essa Revolução Industrial graças ao quê? Graças ao capitalismo mercantil. Então, a gente vai ter capitalismo industrial no século XVIII, graças ao capitalismo comercial que se desenvolveu a partir da Idade Moderna, a partir das expansões marítimas, tá bom? Inclusive, muito o ouro do Brasil vai financiar e muito a Revolução Industrial inglesa, né? O Portugal vai estabelecer alguns acordos que não são tão legais assim para Portugal, e isso vai fazer com que ocorra uma transferência do montante de ouro do Brasil para os cofres ingleses, e com esse montante eles vão conseguir financiar o desenvolvimento das indústrias no século XVIII. Isso daí foi o Tratado de Methuen, né, professor? Isso, Tratado de Methuen, enfim, como vocês queiram chamar. Bom, Tratado dos Panos e dos Vinhos, também chamado de Tratado dos Panos e dos Vinhos. Temos dúvidas ou podemos fazer dever? Deverzinho. Show, vou colocar aqui. Deixa eu me achar. O Brasil já financiava os outros nessa época. Tá vendo? O que seria da Inglaterra sem a gente, não é mesmo? Realmente. Seríamos comunistas? Oh, talvez. Questão número 1. Deixa eu ver um negócio aqui. Questão número 1. Considerando o processo de expansão da Europa moderna a partir dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar que Portugal e Espanha tiveram um papel predominante. Esse papel, entretanto, dependeu em larga medida de uma rede de fatores. Quais foram predominantes? Letra A, centralização política e apoio da burguesia mercantil. B, grande conhecimento náutico e disponibilidade de madeiras para a construção de embarcações. C, necessidade de expandir o protestantismo e dominar a população indígena. D, posição geográfica favorável e domínio do Oceano Pacífico. E aí, pessoal? Letra A, gente, centralização política e apoio da burguesia mercantil, ok? Letra B, grande conhecimento náutico e disponibilidade de madeiras para a construção de embarcações. Aqui está falando, esse papel, entretanto, dependeu em larga medida de uma rede de fatores. Quais foram predominantes? Tipo assim, sem ele, né, os fatores mais importantes. É claro, gente, a madeira para a construção de embarcações, tudo bem, mas outros países também tinham madeira, né? Então, não foi um fator predominante, tá bom? Letra Foi nem A. importante. Porque toda caravela que ia morrer a metade, Oi? toda caravela que ia só voltava a metade, então não tinha jeito, pô. Madeira ruim. Letra A.
Questão 2. Pode-se dizer que a expansão portuguesa dos séculos XV e XVI foi um empreendimento, letra A, puramente religioso, bem diferente das cruzadas dos séculos anteriores, já que essas eram, na realidade, grandes empresas comerciais financiadas pela burguesia italiana. Letra B. Ao mesmo tempo, religioso e comercial, já que era comum, à época, a concepção de que a expansão da cristandade servia à expansão econômica e vice-versa. Letra C. Por meio do qual os desejos por expansão territorial portuguesa, dilatação da fé cristã e conquista de novos mercados para a economia europeia mostrar-se-iam incompatíveis. Letra D. Militar, assim como as cruzadas dos séculos anteriores, e no qual objetivos econômicos e religiosos surgiram como complemento apenas ocasional. Letra E. Que visava exclusivamente lucrar com o comércio intercontinental, a despeito de, oficialmente, autoridades políticas e religiosas afirmarem que seu único objetivo era a expansão da fé cristã. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? A professora tá bebendo água, eu tô achando que ela tá tomando milkshake, cara. Pô, quem me dera. Tá com fome, hein, Caio? Eu tô fazendo meu ovo aqui. Arroz com ovo aqui. Roscovo. Vai comer comida chique hoje. Letra B de bola. Ninguém ficou com dúvida nessa, gente? Eu fiquei, professora, tipo, Eu fiquei na E. a letra E. Eu fiquei com um pouquinho só. Tá. Mais alguma? Olha só, a letra E, que visava exclusivamente lucrar com o comércio intercontinental. Gente, havia, na verdade, né, um entendimento de que... Lembra que eu falei os motivos? O motivo é fazer a manutenção do mercantilismo, acumular metais preciosos, encontrar novas fontes de metais preciosos, encontrar novos mercados, mas tem também a questão da fé, né? Ali a gente tem o clero, a gente tem a igreja e a monarquia andando juntas. Então, a gente tem o desenvolvimento da expansão marítima para, ao mesmo tempo, lucrar e, ao mesmo tempo, também para propagar a fé cristã. Ok? Sim, obrigado, professor. Nada. Essa 3 aqui é muito difícil. Não sei se vocês vão conseguir fazer sozinhos, mas a gente vai tentar. Um conjunto de forças e motivos econômicos, políticos e culturais impulsionou a expansão comercial e marítima europeia a partir do século XV, o que resultou, entre outras coisas, no domínio da África, da Ásia e da América. O fato que marcou o início da expansão marítima portuguesa foi, letra A, o contorno do Cabo da Boa Esperança, em 1488, letra B, a conquista de Ceuta, em 1415, C, chegada em Calicut, Índia, em 1498, D, ascensão ao trono português de uma nova dinastia de Avis, em 1385, e letra E, descobrimento do Brasil em 1500. E aí, pessoal? Tudo bem se vocês errarem, porque é muito difícil. O terror das questões. Uhum. Se todas as questões vierem assim, caramba, sei não. Média desce pra 1,25 na SpaceX, igual em física. Letra B de bola. Deixa eu começar a escolher algumas questões, porque tem outras lá embaixo bem legais também.
Essas 5 aqui, gente. Durante a Baixa Idade Média, ocorreu em Portugal a denominada Revolução de Aves, que teve como principal consequência, letra A, fim do regime monárquico, B, descentralização política e administrativa, C, formação do Estado Nacional Português e letra D, início do período feudal. E aí? Porra! Caraca! Certinho, né? Baixa Idade Média, início feudal, nossa. Né? Ai, adoro quando vocês fazem essas relações, gente. Vocês me deixam orgulhosa. Cara, cara, acabou de começar. Era só fase beta do feudalismo, cara. Letra C. Molezinha essa daqui também, né? Alguém não entendeu, gente? Podemos também não entender, tá? Revolução de Aves, ela vai consolidar a centralização política lá de Portugal. Ela vai ter como consequência a formação do Estado Nacional Português, de uma forma precoce, que vai ser inclusive um motivo importante para que Portugal desenvolvesse expansão marítima de forma pioneira. Questão 6. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, e confirmado, vai fazer aniversário daqui a 3 dias, né? E confirmado nos seus termos pelo Papa Júlio II em 1506, representou para o século XVI um marco importante nas dinâmicas europeias de expansão marítima. O tratado visava, letra A, demarcar os direitos de exploração dos países ibéricos, tendo como elemento propulsor o desenvolvimento da expansão comercial marítima. Letra B, estimular a consolidação do reino português por meio da exploração das especiarias africanas e da formação do Exército Nacional. Letra C, impor a reserva de mercado metropolitano espanhol por meio da criação de um sistema de monopólio que atingia todas as riquezas coloniais. Letra D, reconhecer a transferência do eixo do comércio mundial do Mediterrâneo para o Atlântico depois das expedições de Vasco da Gama às Índias. E letra E, reconhecer a hegemonia anglo-francesa sobre a exploração colonial após a destruição da invencível armada de Filipe II da Espanha. E aí? Difícil essa, gente? Molezinha. Molezinha? Professor, Oi. para ressaltar aqui, a gente, pessoal mais antigo, a gente brinca com as questões, porque a gente já viu várias vezes, mas, cara, se você tem dúvida, você tem o direito e o dever de perguntar para esclarecer, porque no dia da prova você vai se lembrar desse dia. Exatamente. Eu já fiz isso várias vezes. Exatamente. Vocês já estão acostumados, né? Ainda mais no colégio dinâmicas. naval. Quem vem do colégio naval. Mas quem tiver dúvida, pessoal, pode perguntar. Gente, não fica constrangido, não. Tipo, pensando, ai, meu Deus, eu não sei, o pessoal sabe. Porque eles já estão há mais tempo. Já estão estudando há mais tempo, beleza? Olha só, gente, o Tratado de Tordesilhas, ele foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha, certo? E o que ele definia? Ele definia a divisão do mundo a ser descoberto entre Portugal e entre Espanha. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai demarcar os direitos de exploração dos países ibéricos da Península Ibérica, Portugal e Espanha, tendo como elemento propulsor, ou seja, o que vai incentivar esse tratado de Tordesilhas? O desenvolvimento da expansão comercial marítima. É isso que vai incentivar eles a estabelecerem um tratado, tá bom? Alguém ficou com dúvida em alguma outra aqui? Não, professor, eu só queria
perguntar uma coisa. Ali Hum. Portugal, no caso, teve... Ele meio que monopolizou as colônias que ele conhecia, que sabia que tinha riqueza, certo? Ocorreu até aquele caso dele aumentar 300 léguas ao oeste. Ele fez isso propositalmente. Então, ali, se nascer, falasse de Portugal, estaria certo, né? O quê? Desculpa, não Ali entendi a nascer, última. na opção C. Se ele falasse reserva de mercado metropolitano português, seria Não. correto, ou não? Por que não? O tratado visava impor a reserva de mercado metropolitano espanhol, impor a reserva de mercado metropolitano espanhol por meio da criação de um sistema de monopólio que atingia todas as riquezas coloniais. Porque aqui está falando, né, que seria um tratado que está privilegiando somente quem? A Espanha. E aí você me diz se aqui, em vez de espanhol, tivesse Portugal. Exato. Também não, porque aí diria que quem está sendo privilegiado é quem? Portugal. E não, era um tratado que privilegiava os dois, entendeu? Demarcava os direitos de exploração de ambos. Tá bom. Obrigado. Viu? Nada. Vamos para a parte da navegação espanhola, gente. Vou fazer essa aqui. Essa aqui é difícil. Gosto de questão difícil. Questão 1. Dentre os navegadores que atuaram em nome dos reinos espanhóis, alguns se destacaram pelas conquistas que ficaram ligadas a seus nomes. Dessa forma, relacione corretamente o nome da coluna da esquerda com a conquista apontada na coluna da direita. E aí? Qual que é a alternativa correta? Caraca, isso é difícil, né? É difícil. É difícil porque os nomes aí são nomes antigos. São nomes que não existem mais. Letra B. Letra B. Isso, aqui, gente, Sem graça. te falar que tá até fácil, assim. Rock Balboa, cara. É, só saber do Fernando de Magalhães. Exatamente. Porque quem fez essas alternativas aí não é uma pessoa com sangue nos olhos, né? Com ruindade no coração, não. Porque eu, se estivesse na minha prova, eu colocaria mais uma alternativa aí com C1. Para vocês. Então, só aqui vocês já sabiam que era a letra B. Gente, Cristóvão Colombo, Ilha de Guanane, no Caribe, São Domingos, né? O Vasco Balboa, onde? Aqui, Mar del Sur, atual Oceano Pacífico, pela América Central, pelo Istmo do Panamá, né? Por uma faixa estreita de terra ligando ali o Caribe ao Oceano Pacífico. E Fernando de Magalhães, a primeira circunnavegação ao redor do mundo, letra B. Dá tempo da gente fazer mais uma, hein? Essa daqui também é boa. Questão 6. As viagens mercantis e os descobrimentos de rotas marítimas e de terras além mar, ocorridas no que conhecemos por expansão europeia, mudou o mundo conhecido até então. Foram etapas na conquista dos novos caminhos, rotas e descobrimentos dos seguintes eventos. 1. Bartolomeu Dias atingiu a extremidade sul do continente africano, nomeando-o de Cabo das Tormentas. 2. Fernão de Magalhães, português, deu início à primeira viagem ao redor da Terra. 3. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. 4. Conquista de Ceuta pelos portugueses. 5. Cristóvão Colombo descobriu o que julgou ser o caminho para as Índias, mas na verdade havia aportado em terras desconhecidas. Qual é a sequência cronológica, pessoal? Ou seja, quais são os eventos que aconteceram primeiro? Ah, droga, eu sou muito burra.
Eu sou muito Não, burra. mas não foi por isso não, tá? Vocês estão me roubando. Ah, o Caio, né, cara? Só mata pelo A4. Só mata pelo A4. Eu aí. A4 já mata logo. Ah, não, Caio. Letra Essa daqui também ficou fácil do mesmo jeito do Fernão de Magalhães, gente. Qual foi o início da expansão marítima? O que iniciou? Qual foi a conquista que iniciou? Ceuta lá. Só suspeitando. A conquista de Ceuta, exatamente. E aí a letra E, cara, ela já dá uma colher de chá pra vocês. Ah, sacanagem. Tinha que ter Muito 3 alternativas fácil com isso aí, letra E. hein? Aí depois vem Bartolomeu Dias, lá no Cabo das Tormentas, em 1488. Depois vem o Cristóvão Colombo, em 92, que descobre a América, né? Ou seja, o caminho, ele julga ser o caminho para as Índias. Depois vem o Cabral, que descobriu o Brasil. E depois vem, ali em 1519 a 22, o Fernão de Magalhães, fazendo a primeira viagem ao redor do mundo. Então, letra E. Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou finalizar por aqui. Vocês podem fazer todas essas questões aqui, tá bom? E tirar dúvida comigo, se for o caso, na aula que vem. Temos dúvidas? Somente Não? dívida. Somente dívida? Fala não. Gente, então é isso. Semana que vem a gente se encontra. Beijo. Boa noite aí pra vocês. Vocês têm mais aula, né? Valeu, professora. Boa aula. Não, que Aula? professor. Agora Aula? tudo. Não? Agora Agora, é tudo. professor, agora Molezinho isso aí, hein? Agora é viradão da gente, viradão. é história. Ah, O não, pessoal pô. aí vai virar agora, viradão. Entendi. Tchau, Obrigado, tchau. professora. Valeu, Tchau. professor. Nada. Tchau. Eu tenho certeza que eu sou o único que vira de verdade nessa desgraça. Ah, eu vi. Duvido, te dou um soco se tu falar isso de novo. Vai atravessar É a tela. brincadeira. É brincadeira. Eu viro também, hein, mano. A Erika aí? Cadê a Erika? É, a Erika não Erika já foi? Tchau, Erika. Tchau, Erika. Se tiver aí. É, eu acho que não tá, não. Tchau, tchau, pessoal. É. Tchau. Valeu, Érico. Tchau, Erika. Obrigado. Tchau.